Queridos, vamos continuar a resolução dos nossos exercícios. Número 5. Ondas eletromagnéticas só podem ser percebidas pelos nossos olhos quando dentro de determinada faixa de frequência. Fora dela, não podem ser vistas, apesar de ainda poderem ser detectadas por outros meios. Numeradas por 1, 2 e 3, são apresentadas algumas características ou aplicações de determinadas ondas eletromagnéticas. Em seguida, estão identificados pelos números de 1 a 5 os nomes usuais de certas radiações. Então, a gente vai ler o que essas proposições 1, 2 e 3 estão dizendo, a gente tem que saber de qual radiação elas estão falando. Primeiro, é emitida por corpos aquecidos e é através desse tipo de radiação que recebemos o calor do Sol. Permite a fabricação de óculos para visão noturna, dentre outras aplicações tecnológicas. Então, gente, a radiação que está ligada à transmissão de calor, lembra que é a infravermelha, né? A radiação infravermelha também é conhecida como radiação térmica. Nós transmitimos essa radiação e todos, como aqui o enunciado diz, né? E todos os corpos aquecidos. A gente consegue sentir essa radiação no formato de calor. E os óculos de visão noturna, eles são baseados por essa radiação, porque eles conseguem formar imagens através da percepção dessa radiação. Então, a gente sabe aqui que a proposição 1 está falando da radiação infravermelha. 2. É um fator importante na produção de melanina, o pigmento que bronzeia a pele. Mas o excesso de exposição a este tipo de radiação pode provocar o câncer de pele. Isso aqui a gente falou bastante. E a gente sabe que a radiação, que se a gente for exposto muito tempo, pode causar o câncer de pele, é a radiação ultravioleta. Por isso que é importante o uso de protetor solar com proteção UV, porque o sol emite essa radiação, ela é importante na produção da vitamina D no nosso corpo, é isso que aumenta a produção da nossa melanina, mas a exposição por muito tempo faz mal. Então, aqui está falando da radiação ultravioleta. Vamos continuar aqui para a posição 3. Produzido pela rápida desaceleração de elétrons que incidem no alvo metálico, são largamente utilizados em medicina na realização de exames de imagem. A gente falou que a radiação produzida por essa colisão de elétrons com metais, né, com placa metálica, é o raio-x, né? E o raio-x é muito importante nos exames de imagem, né? Com ele que a gente consegue fazer a radiografia. Então, aqui a gente está falando do raio-x. Vamos lá, vamos agora associar esses números, né? Na primeira, a gente sabe que é infravermelha, número 3. Na número 2, a gente estava falando da radiação ultravioleta, que é a número 1. Na número 3, a gente está falando do raio-x, que é a número 5. Então, a gente tem que marcar aqui a alternativa que contém os números relacionados aos nomes das radiações correspondentes ao 1, 2 e 3, nessa ordem. Então, aqui, ó, a alternativa que tem, né, o 3, 1 e o 5 na ordem certinha, é a letra C. Vamos adiante para o número 6. Ângela e Tânia iniciam juntas um passeio de bicicleta em torno de uma lagoa. Neste gráfico está registrada a distância que cada uma delas percorre em função do tempo. Vamos lá. Após 30 minutos do início do percurso, Tânia avisa a Ângela por telefone que acaba de passar pela igreja. Vamos parar e só olhar por esse gráfico. Ó, aqui, no eixo Y, ele está me falando da distância em quilômetro. Show. Aqui no eixo X, ele está me informando o tempo em minutos. Então, essa reta está me falando do deslocamento da Tânia e essa reta está me falando do deslocamento da Ângela. Aqui, essa afirmação aqui, né, me diz que após 30 minutos de início do percurso, a Tânia está passando pela igreja, né? Avisa a Ângela que está passando pela igreja. Vamos ver em que quilômetro a Tânia estava nesses 30 minutos. Aqui eu tenho 30 minutos. Vamos seguir esse 30 até a reta da Tânia, que era que estava passando pela igreja. Eu cheguei aqui nesse ponto. Esse ponto está ligado em que distância? Bem aqui. Aqui eu tenho 10, essa linha então representa o 11, 12, 13, 14, 15. Então, se ela estava bem aqui, ela estava no quilômetro 12. Então, vamos escrever aqui que a igreja está no quilômetro 12. Show.
Agora, com base nessas informações, são feitas duas observações. Primeiro, Ângela passa pela igreja 10 minutos após o telefonema de Tânia. Vamos pensar comigo. A Tânia telefonou no minuto 30, né? Em 30 minutos. 10 minutos depois é o minuto 40. Show. Vamos ver se em 40 minutos a Ângela já tinha passado pela igreja, né? Que é no quilômetro 12. Vamos lá. Essa reta aqui representa o deslocamento da Tânia. Então, vamos subir aqui no 40 até encontrar a reta da Ângela. Encontramos aqui nesse ponto. Legal. Vamos ver com que quilômetro ele tá junto, né? Ele faz par com qual quilômetro? No 12, certinho. Então, no minuto 40, a Ângela passou pela igreja. Então, show. Esse aqui é verdadeiro. 2. Quando a Ângela passa pela igreja, Ângela é essa retinha aqui de baixo. Tânia está 4 quilômetros à sua frente. Vamos ver. A Tânia passa pela igreja no minuto 40. Vamos ver, né? Nesse minuto 40, onde que está a Tânia? Vamos subir aqui no minuto 40 até chegar na reta da Tânia. Aqui está a reta da Tânia. Vamos ver em que quilômetro ela está ligada aqui. Ah, ela está um tracinho depois do 15. Ela está no quilômetro 16. 40 minutos, a Ângela está no quilômetro 12. No 40 minutos, a Tânia está no quilômetro 16. Então, elas estão distantes 4 quilômetros, né? De 12 para 16, 4 quilômetros de diferença. Então, essa afirmação aqui está correta. Considerando a situação descrita, é correto afirmar que ambas as observações estão corretas. Show. Vamos ver aqui questão 7. Uma estação de rádio transmite suas informações ou números musicais a partir de uma antena que emite certo tipo de onda. Essas ondas são... A gente estudou que as estações de rádio, elas conseguem transmitir, né, sua programação e sua informação através das ondas de rádio. E essas ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. Isso aí. Assim como o celular, a informação que o nosso celular transmite, as ligações são feitas por essas ondas eletromagnéticas e muitas outras coisas que a gente estudou. Próxima, questão 8. É que minha neta, é um texto, né, tá aqui entre aspas, é que minha neta Alice, de 15 meses, está vivendo essa fase e eu fico imaginando se ela guardará na memória a emoção que sente ao perceber pela primeira vez que uma chave serve para abrir a porta, que o controle remoto liga à televisão. O controle remoto utiliza a tecnologia do infravermelho. 3 candidatos ao vestibular da UEMG fizeram afirmações sobre essa tecnologia. O primeiro candidato disse o seguinte: a luz infravermelha é visível pelo olho humano, sendo um tipo de onda eletromagnética. Queridos, vamos julgando essas afirmações? O candidato 1 disse que a luz infravermelha é visível pelo olho humano. Mentira. A luz infravermelho, ela está numa frequência abaixo do espectro visível. Então, a gente não consegue enxergar, a gente sente, né? É o calor, mas a gente não vê. Candidato 2. No vácuo, a luz infravermelha tem uma velocidade menor que a da luz vermelha, embora sua frequência seja menor. Queridos, vamos lembrar que todas as ondas eletromagnéticas se transportam na velocidade da luz, no vácuo, né? No vácuo, todas têm a mesma velocidade. Então, isso aqui está errado. Candidato 3. O comprimento de onda da luz infravermelha é menor que o comprimento de onda da luz vermelha, embora a velocidade das duas seja a mesma. É verdade, a velocidade das duas é a mesma no vácuo. Mas o que acontece aqui é que o comprimento de onda da luz infravermelha é maior que o comprimento da onda da luz vermelha. Porque o espectro visível, pessoal, ele tem uma frequência maior. Então, ele tem uma onda menor. Então, aqui, já a luz infravermelha, como ela tem uma frequência menor do que a luz visível, ela tem um comprimento de onda maior.
Então, aqui, essa também é falsa. E cadê? Todos os candidatos certos? Apenas o candidato em 2? Apenas o candidato 3? Nenhum dos candidatos. Essa aqui é a questão correta. Todos estavam errados. Lembrando uma coisa interessante, essa tecnologia do infravermelho a gente não consegue enxergar, mas ela é usada nos óculos de visão noturna, como a gente mencionou antes, nos sensores de movimento, porque com essas tecnologias, a partir dessa radiação que a gente emite, né, desse calor que sai do nosso corpo, esses produtos, essas coisas conseguem formar uma imagem a partir dessa radiação, ok? Vamos lá. Número 9. O espaço de um objeto que se move ao longo de uma linha reta horizontal está representado em função do tempo no gráfico a seguir. A. Quais os tipos de movimento encontrados no gráfico? Essa é uma questão que eu passei para vocês para casa, mas achei interessante colocar ela aqui na revisão também. Vamos analisar os tipos de movimento. Primeiro, aqui eu estou representando a posição, ó, S, em metros. Aqui no eixo X está sendo representado o tempo em segundos. Então, vamos observar. Aqui, conforme o tempo passa, minha posição aumenta. Lembra que a gente estudou que quando a posição aumenta, o movimento é progressivo e a velocidade é positiva. Então, aqui, ó, até 2 segundos, de 0 a 2 segundos, eu tenho um movimento progressivo. Show. Aqui, ó, vamos observar essa retinha, ó. Aqui, gente, a posição, ela muda? Não, o tempo passa e a posição não muda, ó. Tá sempre aqui no 6. Em 2 segundos, a posição estava no 6. Em 3 segundos, a posição estava no 6. Se a posição não mudou, quer dizer que o corpo estava parado. Então, de 2 a 3 segundos, ele estava em repouso. Vou botar aqui repouso. Show. Olha aqui. Depois, aqui, ó, em 3 segundos, a posição era 6. Mas, olha aqui o declínio, gente. Meu Deus. Mas aqui em 5 segundos, a posição era menos 6. Então, o que aconteceu? Conforme o tempo passou, a posição foi diminuindo. Quando a posição está diminuindo, é um movimento retrógrado, a velocidade está negativa. Então, aqui, de 3 a 5 segundos, eu tenho um movimento retrógrado. Pronto, a gente conseguiu avaliar os tipos de movimento encontrados. Uma coisa que é interessante a gente observar é que aqui, ó, quando ele corta o eixo X, não quer dizer que a velocidade dele é 0. Quando ele corta o eixo X, só quer dizer que ele está passando pelo ponto 0 da trajetória. Ele está passando pela origem da trajetória dele, tá bom? Vamos lá. Agora, na letra B, qual a velocidade do corpo no instante t igual a 2 segundos? Ó, velocidade é deslocamento dividido pelo tempo. Vamos ver, no tempo igual a 2 segundos, qual era o deslocamento, qual era o tempo. Será que a gente consegue ver aqui no gráfico? Claro que consegue, ó. O tempo, a gente já sabe que é 2 segundos, né? O próprio enunciado disse, ó. Em 2 segundos, qual era a posição dele? 6. Ele foi do 0 até o 6, ele deslocou 6 metros. Então, o deslocamento dele foi 6. E o tempo que ele levou para deslocar esses 6 metros foram 2 segundos. Então, a velocidade dele, 3 metros por segundo. Então, meus queridos, aqui acaba a resolução da nossa revisão. Qualquer dúvida, vocês me procurem, me mandem mensagem, vejam com calma, vejam os exercícios do livro também, tá bom? Estou sempre aqui à disposição de vocês. Bons estudos. Tchau, tchau.